Me conta aqui, você ou algum amigo seu investidor já avaliou um investimento único e exclusivamente pela rentabilidade que ele apresentou para você ali na tela? Provavelmente sim, né? Então eu vou te contar aqui que não deveria ser dessa forma que você deveria avaliar. O resultado de um investimento ele depende de 4 coisas: quanto ele rendeu, qual a estratégia que sustenta esse investimento, qual o seu objetivo com ele e quanto de imposto fica no caminho. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Vamos começar pelo que quase ninguém fala: o seu objetivo com o investimento. Nem todo dinheiro que você investe tem a mesma função. Por exemplo, aquilo que você coloca na reserva de emergência não está ali para entregar um retorno alto, o máximo de retorno possível. O objetivo ali é segurança, acesso rápido e mínima oscilação. Sim, ele precisa render, mas acima de tudo, ele não pode te surpreender negativamente. E aí, muita gente faz algumas confusões, né? Na hora de falar de reserva de emergência, muita gente fala sobre título público, mas também não é qualquer título público que serve para isso. Dentro do Tesouro, apenas o Tesouro Selic desempenha esse papel. Nenhum outro que sofra marcação a mercado serve para essa função. Além dele, né, do Tesouro Selic, a gente pode também entrar em outras classes de ativos, como o fundo DI simples e CDBs de bancos sólidos com liquidez diária. Agora, tirando o dinheiro da reserva de emergência, que costuma representar de 3 a 6 meses do seu custo de vida, dependendo da sua situação, a maioria das pessoas tem espaço para outras classes de ativos e simplesmente não investe porque carrega algumas objeções por medo de perder dinheiro. E aqui eu vou te trazer uma explicação de como você poderia investir o seu dinheiro de maneira diversificada, sem medo e visando o longo prazo. Nós gostamos muito aqui no Grupo Primo, especialmente na Grão, da metodologia ARCA. É uma metodologia de diversificação patrimonial. Quando você investe para o longo prazo, você deveria pensar em gerar retornos que justifiquem um risco que você está tomando. E a ARCA serve exatamente para isso. O que a ARCA faz? Ela divide seu patrimônio em 4 grandes classes de ativo: ações e negócios, real estate, ou seja, os fundos imobiliários, caixa, para você realocar e rebalancear a sua carteira, que também pode ser a renda fixa, e os ativos internacionais em moeda forte, para que você tenha exposição ao crescimento global. Essa estratégia, ela não é uma linha reta, como por exemplo o Tesouro Selic, que serve para sua reserva de emergência. Ela possui bastante oscilação, ela pode subir, cair, porém no longo prazo ela se mostra muito sólida. E inclusive já foi testada pelo tempo aqui na nossa gestora. No nosso fundo Arca Multimercado, nós começamos a nossa alocação em setembro de 2022. De lá para cá aconteceram muitos problemas. Tivemos uma eleição muito complexa, nós tivemos diversas empresas quebrando no Brasil, dentre elas as Lojas Americanas, que era a segunda maior varejista do Brasil, e o fundo se comportou super bem e no período ele vem com ganhos superiores a 45% desde o início. Ou seja, muito em breve, coloca mais um aninho, 2 aí na frente, a gente vai estar dobrando o capital de quem investiu. Só que não é uma linha reta. Você precisa ter resiliência e entender que investimentos de longo prazo podem sim sofrer alguma volatilidade. Isso desde que ele justifique o retorno. Então, enquanto o seu Tesouro Selic rendeu 100% do CDI, a metodologia ARCA, colocada pelo fundo ARCA Multimercado, rendeu algo em torno de 115% do CDI. Ou seja, você teria um retorno adicional de 15% ao que você teve apenas por tomar um pouco mais de risco. Mas esse risco feito de maneira inteligente e muito cuidada para que você consiga transitar pelas crises sem o risco da ruína. Agora, existe um ponto fundamental nessa conversa que normalmente é ignorada, que são os impostos, né? Ao buscar retorno, muita gente esquece que o imposto pode comer boa parte disso. No caso dos títulos públicos, eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda. Quanto mais tempo você carrega, menor é a alíquota de imposto. Já nos fundos multimercados tradicionais, existe o tal do Come Cotas, que é um adiantamento do imposto cobrado 2 vezes por ano. É preciso lembrar que isso reduz parte do efeito dos juros compostos, né? Mas quando esse multimercado está dentro de um plano de previdência, aí a história é outra. Por que a história é outra? Porque dentro da previdência privada não existe o Come Cotas. Então você imagina comigo, você teve um rendimento durante 6 meses. Depois de 6 meses, num fundo tradicional, você vai antecipar 15% do rendimento e pagar imposto. Na previdência você não antecipa. Esse rendimento continua lá e ele vai gerando juros sobre juros sobre juros e você só paga no momento do seu saque. E se você tomar uma decisão lá na frente, por exemplo, de não sacar e transformar em renda, você vai pagar só o imposto de renda sobre a renda. Então você consegue fugir bastante de impostos e principalmente do Come Cotas investindo em previdência privada. Além disso, na previdência privada, você consegue também diminuir a sua alíquota tributária total. Se você investir até 12% da sua renda bruta tributável anual no PGBL e você, obviamente, contribui com o INSS e fizer a declaração de imposto de
investindo pelo modelo completo, essa parcela de imposto sobre os 12% da sua renda bruta tributável volta para você. Você não paga imposto agora, só paga quando você sacar do fundo lá na frente. Então, um imposto que poderia ser de 27,5% na previdência privada pode cair para 10%. Além disso, você tem uma sucessão muito facilitada na previdência, né? Pensando aqui no momento que você for passar o seu dinheiro para os seus herdeiros, em muitos lugares você não paga nem TCMD, tá? Em muitos estados, e você faz a sucessão sem a necessidade de inventário e sem os custos jurídicos. Então, a previdência, ela traz para você a possibilidade de acesso à metodologia ARCA, como eu contei para vocês, uma das melhores metodologias já criadas para investimento, e você ainda tem benefício de pagar menos impostos, benefício de não antecipar imposto e poder fazer um planejamento sucessório mais facilitado. Agora, se isso tudo é muito complexo para você, você não sabe quanto você pode aproveitar de imposto e diminuir, você pode clicar também no link da descrição aqui, que tem uma calculadora de benefício tributário. Lá você consegue saber exatamente quanto você deve investir para poder alcançar o máximo de eficiência tributária com o PGBL, ou seja, pagar o mínimo de imposto possível, o que é muito bom dado que a alíquota tributária do Brasil está cada dia mais alta. Em um cenário como o de hoje, cheio de mudanças fiscais, isso tudo fica ainda mais relevante, né? Diversos produtos perderam, por exemplo, a isenção, mudaram de regra ou tiveram novas alíquotas criadas, mas a Previdência, ela tende a não entrar nesse pacote, porque o governo precisa dela. O INSS tem um rombo crescente, a população está envelhecendo rápido e o Estado já entende que não vai conseguir sustentar sozinho os aposentados lá na frente. E por isso a Previdência é um instrumento que ele incentiva. Ele não quer punir quem investe em Previdência. Hoje, ela virou o investimento mais eficiente em termos de otimização tributária. E é por isso que falar de Previdência no final do ano é tão importante. É uma época em que as pessoas naturalmente param e revisam o que aconteceu e projetam o próximo ano, estabelecendo novas metas. E para muita gente, esse período também abre uma brecha, um dinheiro extra que não faz parte da rotina, o 13º ou até uma PLR, uma comissão um pouco maior ou até um faturamento extras desses de final de ano que as pessoas conseguem gerar. E quando essa combinação acontece, você tem um momento perfeito para ajustar a estratégia e tomar decisões que vão influenciar tanto o seu imposto do próximo ano quanto o seu patrimônio lá na frente. Mas olha só, você precisa correr. Por quê? Para valer, você tem que investir ainda esse ano. Só que não adianta investir dia 31, não vai dar tempo de compensar as aplicações. Para novos clientes aqui na Grão, a gente recomenda que invistam até o dia 15 de dezembro para poder aproveitar esse benefício, porque tem todo um processo de abertura de conta, que faz parte e demora um pouquinho às vezes. E se você já é cliente, até o dia 26 dá tempo. Então, da próxima vez que alguém te perguntar qual o investimento que rende mais, lembre-se, não existe resposta única. A pergunta certa é: qual é o objetivo desse investimento dentro da sua estratégia e o que sobra líquido depois dos impostos? E se esse conteúdo te ajudou a entender como investir melhor, pagar menos impostos e planejar sua aposentadoria com consciência, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal e, obviamente, também compartilha com alguém que está precisando economizar impostos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.